Palmeiras mantém conversas por Thiago Almada e jogador que está muito badalado no elenco do Palmeiras pode ser envolvido no negócio. E o futuro do menino Alan, tem muita gente cravando por aí de que a dona Leila não deve vender o jogador na próxima janela de transferências. E também Palestrino tem uma excelente notícia sobre o atacante Paulinho. Será que está próximo o retorno desse reforço? Olha, Paulinho 100%, o Palmeiras vira aí uma seleção com esse elenco que está montado, hein? Vou trazer aqui o que foi dito nessa última tarde de sexta-feira. Também a gente pode falar aqui de patrocínios com vocês, tem gente falando da Heineken patrocinando o Palmeiras, vamos falar sobre isso daí também. Vamos falar do gramado do Allianz Parque, que parece que está mais verde do que nunca. E também vamos falar do garoto Tigrinho, que pode estar ou não no último jogo da final do Campeonato Paulista. Antes da gente começar, você já sabe, né? Inscrição no canal, verifica aí. Se você é novo, assiste o conteúdo até o final. Se você gostar, você não é obrigado, tá? Só se você gostar, lá no fim você se inscreve. Pra galera da casa, já chega sentando o dedo no botão do like e ó, sempre lembra aqui ó, tem lojinha do canal com excelentes preços pra vocês a respeito da camisa do Verdão, acessórios do Verdão e todas as outras coisas mais que vocês decidirem. Lembrando, aqui não tem acréscimo nenhum, você pode parcelar em quantas vezes você quiser, você vai receber um produto original na sua casa e de quebra você ainda ajuda o canal e a gente mantém a parceria aqui com o YouTube. Mercado Livre, Magazine Luiza, Netshoes, Shopee, tá tudo aqui pra vocês, tá bom? Obrigado demais pela ajuda e vamos lá, vamos falar do nosso Verdão, porque eu não quero perder mais tempo. Primeiro, vamos começar com o gramado do Allianz Parque, ó. Um laboratório autorizado pela FIFA, Palestrino, realizou nessa última semana os testes necessários para a validação do novo gramado do Allianz Parque. O resultado da avaliação, realizada em cerca de 7 horas de trabalho, será divulgada nos próximos dias. A Arena Alviverde, construída e administrada pela Real Arenas, em parceria com o Palmeiras, conta com a 7ª geração de grama sintética, a mais moderna tecnologia de pisos artificiais para a prática esportiva de alto desempenho, em cumprimento ao Manual da Entidade Máxima do Futebol, a FIFA. O estádio terá a capacidade máxima de torcedores na estreia de 2026. O local receberá nos dias 13 e 14 de março. Já tem o show do Luan Santana marcado, mas apesar desses eventos, a organizadora W Torre conseguirá desmontar toda a estrutura a tempo para a partida entre Palmeiras e Mirassol no dia seguinte pelo Campeonato Brasileiro. Excelente notícia para o torcedor do Palmeiras. Agora tem o lado ruim dessa história, né? O Palmeiras vai voltar pro Allianz Parque e os preços baixos que eram praticados na Arena Barueri, agora a dona Leila vai socar o bumbo aí nos palmeirenses aí. Você pode ter certeza que vai ter ingresso de 400 conto, 300 conto, aí já não vai dar muito pro bolso da rapaziada, né? Mas enfim, essa é a má notícia, mas nós vamos ter o Allianz Parque de volta. Quero saber a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários. Essa semana deve sair aí a autorização da FIFA depois da avaliação que eles fizeram. A gente traz aqui no canal também pra vocês. Tem um outro detalhe que eu tô esquecendo. Tinha alguns que reclamavam, né, que parecia barro o Allianz Parque ano passado. Se assistia pela transmissão, parecia meio marrom gramado. Lembra disso? Não sei se você notou esse tipo de coisa. Parece que agora a troca desse gramado também vai resolver este problema. Essa grama aí não vai mais parecer aquele barro marrom, aquela cortiça que aparecia, que parecia feio na transmissão, né? Tinha gente que falava que era por causa da câmera da televisão também, que fazia esse tom para quem assistia, mas dessa vez não teremos esse problema e faz parte do futebol, né? A grama verdinha sempre é muito mais bonita para todos nós. Quero saber muito o que vocês pensam disso, a força que o Palmeiras ganha no Allianz Parque. Usa aqui o espaço para comentários, quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto. Seguindo aqui, vamos falar do Vitor Roque, que preocupou a torcida do Palmeiras nesses últimos dias. Mas ó, tem uma notícia legal pra vocês. A equipe Alviverde realizou nessa última tarde de sexta-feira, dia 6, lá na Academia de Futebol Palestrino, mais uma sessão de treinos em preparação à finalíssima do Campeonato Paulista. O atacante Vitor Roque treinou em tempo integral com o grupo, ainda sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.
No primeiro jogo da decisão, vocês vão se lembrar, o jogador ficou no banco de reservas e sem estar 100% entrou na segunda etapa do confronto. E eu vou ser sincero pra vocês, tá? O Tigrinho jogou absolutamente nada. Eu me lembro de 2 toques na bola dele depois que ele entrou lá no segundo tempo contra o Novo Horizontino. Esperamos que ele esteja 100% nessa partida de volta, afinal de contas, o talento dele faz muita falta para o Palmeiras. Olha só, não deve ficar de fora, hein? Pela essa informação que foi divulgada aí amplamente por vários portais, pelo nosso Palestra, Globo Esporte, o Vitor Roque deve estar disponível para o último jogo da final do Campeonato Paulista. Ele deve ir a campo sim, afinal de contas é um jogo decisivo, só se ele tiver muito mal, o que não deve acontecer porque ele já treinou no último treino recente, tá bom? Tigrinho na final do Campeonato Paulista, essa é a minha aposta. Eu acredito demais que ele vai ser, quem sabe até titular nesse jogo. Vamos falar de patrocínio agora, Palestrino. Tinha muita gente falando aí que uma cerveja, uma marca muito grande de cerveja ia patrocinar o Palmeiras, mas tem um percalço nesse caminho que eu vou contar pra vocês agora, ó. Em busca de novos patrocínios para fechar o uniforme para a temporada de 26, o Alviverde foi alvo de uma especulação bem grande, envolvendo uma suposta negociação com a cervejaria holandesa Heineken, que tem contrato com o Allianz Parque desde 2021. Eu já tava vendo essa história nos bastidores, eu não trouxe aqui no canal porque tava muito duvidoso toda essa história, por isso que eu só tô trazendo agora, depois que teve várias apurações. Segundo o ESPN, a Heineken está descartada para estampar a sua marca na camisa do Palmeiras. Eu vi algumas camisas que os caras fizeram com inteligência artificial e trocaram, né, a Sporting Bet e colocaram o Heineken. E rapaz, ficou bonito pra caramba, mas infelizmente, segundo a apuração do ESPN, a Heineken não vai patrocinar o Palmeiras. A ideia que o Verdão tem é unificar os patrocínios no uniforme entre os times de base e o principal. Lembra que a gente teve o problema com a Fictor saiu e esse patrocínio que o Palmeiras está atrás agora é justamente para substituir o local que ocupava a Fictor. E por que disso tudo? O Palmeiras está querendo ocupar essa vaga da Fictor e no uniforme do Sub-20, a Fictor era a patrocinadora master na camisa do Palmeiras. E aí que entra o grande problema que barrou a Heineken de ser a patrocinadora do Palmeiras. Olha só, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, além do CONAR, é proibido associar álcool a menores de idade. Vale ressaltar a todos vocês que a Heineken é uma dentre cerca de 30 marcas, isso segundo o ESPN, tá? Que estiveram em conversas com o Palmeiras nas últimas semanas, para entender condições de negócio após o Clube Paulista abrir uma janela de oportunidades de novos patrocinadores que podem chegar, com enfoque em conseguir recursos para o setor também digital do clube. Então a Heineken está barrada devido não poder patrocinar o time sub-20, sub-18 do Palmeiras, que são as categorias de base, tá bom? Então, infelizmente, nós não teremos essa cervejaria tão conhecida patrocinando o Palmeiras, mas que ficou bonita ela, ficou, hein? Ficou muito bonita, é que eu não peguei aqui, que eu ia estampar pra vocês. Os caras fizeram com imagem de inteligência artificial, tinha ficado legal pra caramba. Infelizmente, não vai ser a Heineken devido a este problema aí com as categorias de base, tá bom? Deixando isso muito claro pra vocês. E agora, vamos falar de uma notícia muito bacana pro torcedor do Palmeiras. A gente não vê a hora desse cara tá 100%. Informação importantíssima e destaque, né, deixando claro aqui os créditos para o Link Sport Clube. Foi o Facincani que trouxe isso ontem, sexta-feira, uma atualização muito bacana sobre o atacante Paulinho. O atacante, segundo o jornalista, já está treinando em campo sem restrições e sem dores. Ele se encontra na fase de condicionamento técnico, focando na melhoria dos fundamentos com bola, sendo o último estágio este antes de alcançar o ritmo de jogo. A expectativa é muito otimista, segundo o Facincani. O Paulinho deve estar disponível no banco de reservas para o jogo contra o Botafogo no dia 18. Essa é a expectativa mais otimista. Porém, o cenário que o Palmeiras trabalha e mais provável é que o retorno do atacante ao elenco e ao banco de reserva seria no dia 1º de abril, no jogo contra o Grêmio lá no Allianz Parque. O Palmeiras planeja usar todo esse mês de março e a data FIFA
para a preparação física e ritmo de jogo do Paulinho, evitando uma reestreia em um clássico como São Paulo e Palmeiras no Morumbi, que ocorrerá em 21 de março. Pode ser um jogo bem pegado, né? E o Palmeiras não quer forçar o Paulinho nesse jogo aí. Ele não é visto também como titular até a Copa do Mundo, deixando muito claro, mas sim como uma opção no banco de reservas para ele ter esse retorno gradual ao elenco do Palmeiras. Então, mais tardar aí, comecinho de abril, a gente já deve ver o Paulinho dando as caras nesse elenco do Verdão, entrando no segundo tempo, jogando uns 15, 20 minutos, com controle de carga, mas eu tenho certeza que pouca minutagem para ele já é o suficiente para ele dar retorno técnico em campo que tanto a gente necessita. De novo, deixando claro, créditos ao Link Sport Clube, o Facincani que trouxe essa informação muito bacana para nós e eu queria compartilhar com vocês. Palmeiras vira uma máquina, hein? Palmeiras vira uma máquina com o Paulinho voltando. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E vamos lá que a gente tem mais coisa para falar para vocês aqui ainda. Ó, vamos falar de Alan e Thiago Almada. Mas antes, vamos falar do futuro do Alan. Um dos destaques do Palmeiras é esse menino prodígio, né? Nessa temporada de 2026 e também na temporada passada. Alan segue muito valorizado e cobiçado por times do exterior. E a tendência é que ele não seja negociado, mesmo com esse assédio dos europeus. A reportagem do ESPN garante, segundo o André Hernan, de que o Alan vai ser segurado nesta janela de transferências do meio do ano. A dona Leila Pereira gosta muito do atleta e o foco agora, Palestrino, é manter o jogador no elenco para a conquista de títulos para este ano. Depois do Palmeiras recusar uma proposta do Napoli avaliada entre 30 a 35 milhões de euros, os clubes da Premier League ficou de olho direto e assíduo em cima da cria da academia do Palmeiras e mantém contatos constantes com o staff do atleta, garante aí o André Hernan. Porém, o próprio Hernan deixando claro, dizendo que a Leila vai fazer jogo duríssimo para vender o Alan. Se os caras quiserem levar, vai ter que tirar o escorpião do bolso mesmo para convencer a dona Leila Pereira, porque ela já tá mais do que convencida que o jogador é muito importante para a sequência da temporada. Além de tentar fazer o Palmeiras mudar de ideia, esses clubes, o staff do atleta quer ouvir o próprio Alan em qual liga ele quer atuar caso venha a ser negociado com o futebol europeu. Lembrando que o Alan segue sendo titular do Palmeiras, mesmo com a chegada badalada do colombiano John Arias. Então é um jogador que tá muito valorizado, mas o André Hernan tá trazendo aí no ESPN, dizendo que a dona Leila vai fazer jogo duro. Agora, a minha opinião sincera a respeito disso, eu não acho que a Leila vai segurar o Alan no meio do ano. Mesmo com o André Hernan falando isso que eu contei pra vocês, se chegar outra proposta de 35 milhões de euros pro Palmeiras para mais, o Palmeiras não segura o Alan. Pelo menos essa é a minha opinião. O André Hernan tá dizendo que a Leila vai fazer jogo duro e vai segurar mesmo com uma proposta astronômica dessa. Vamos aguardar para ver o que acontece. E a parte boa disso tudo, sabe o que é? É que o Palmeiras não tá vendendo almoço para comer na janta, né? O Palmeiras consegue fazer isso e recusar boas propostas de clubes do exterior. Afinal de contas, o Palmeiras mantém a sua saúde financeira em dia, diferente de outros clubes. Eu tenho certeza que se o Alan tivesse no São Paulo ou no Corinthians, ele já não estava nessas equipes mais e teria sido vendido por um valor muito menor do que foi oferecido pelo Napoli, já que esses times estão passando por dificuldades financeiras. O Palmeiras não, e aí tem esse privilégio de ficar segurando e recusando propostas astronômicas do mundo europeu. Quer saber o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que deve segurar o Alan? Ou se chegar uma propostinha de 35 a 40 milhões de euros, o Palmeiras deve vender o jogador? Posta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E pra fechar, eita, essa aqui é badalada demais, hein? Essa aqui vai pegar o torcedor do Palmeiras de calça curta. Aliás, aqueles que acompanham o futebol dia a dia e já percebe como que é o modus operandi do Palmeiras, quando o Palmeiras quer um jogador, ele fica martelando e vence o outro clube pelo cansaço. A gente viu isso ano passado com o Andrés Pereira e pode acontecer a mesma coisa com um jogadorzinho argentino aí que tá lá no Atlético de Madrid, que já foi muito especulado aqui no começo desse ano, mas acabou não dando certo. O Palmeiras esteve muito perto
nesse começo de ano, de assinar com o meia atacante Thiago Almada, né? Nessa última janela que acabou de se encerrar nesta semana do futebol brasileiro. Entretanto, Palestrino, naquele momento, o ex-jogador do Botafogo, vocês vão se lembrar que optou por permanecer na Europa para tentar buscar mais espaço no Atlético de Madrid. Quem barrou a história toda do Almada foi o próprio jogador, tá? O Palmeiras estava muito encaminhado com o Atlético de Madrid, só que o Almada preferiu permanecer na Europa. Só que eu acho que a escolha dele não foi muito assertiva. Quer ver por quê? Ó, segundo informações repercutidas pelo ex-goleiro do Palmeiras, o Veloso, lá em seu canal do YouTube, o time espanhol ainda vê com bons olhos a venda do argentino e espera que Thiago Almada possa se valorizar nessa próxima disputa da Copa do Mundo, ele que deve ser convocado pelo técnico da Argentina. Além disso, o Atlético de Madrid quer o Flaco Lopes, informação do Veloso. Então o comunicador e ex-goleiro do Palmeiras afirmou que esse interesse do Atlético de Madrid no Flaco Lopes pode facilitar as tratativas com Thiago Almada e quem sabe pode acontecer uma troca na próxima janela de transferências. O Palmeiras já falou, ó, só negocia o Flaco Lopes com valores acima de 35 milhões de euros. Já dificultou aí para muitos clubes europeus. Porém, se o Thiago Almada for envolvido no negócio, esse valor pode cair um pouco. Afinal de contas, o Palmeiras vai ter um excelente jogador no seu plantel caso negocie o Flaco Lopes e o Thiago Almada venha para cá. A tendência é que, de fato, nessa próxima janela de transferências, o Palmeiras faça uma nova investida pelo jogador que é muito bem avaliado por vários clubes aqui da América do Sul. Entretanto, deixando muito claro, neste momento ainda não há nada concreto entre Palmeiras e Atlético de Madrid. Almada, olha só aqui a péssima escolha que ele fez. Ele segue sendo muito pouco utilizado pelo técnico Diego Simeone e foi reserva em 4 das últimas 5 partidas do Atlético de Madrid. Na recente derrota para o Barcelona, ele ficou no banco durante os 90 minutos. Decidiu ficar no Atlético de Madrid para ver se tinha minutagem, caiu aí no papo do Diego Simeone para valorizar o jogador, lembra a entrevista coletiva lá que o Simeone deu? Não, ele é um jogador muito importante para aqui o Atlético, tal, não sei o que, falou lá com uma pompa danada, mas não coloca o jogador para jogar, fica difícil, né? Aí o Almada tá lá, vai querer ficar na Europa só para ter o glamour de estar na Europa, mas não tá jogando, não sendo visto. Então, aqui no Palmeiras, por mais que o futebol brasileiro esteja em níveis abaixos do que o futebol espanhol, o Almada aqui seria titular absoluto no Palmeiras, eu não tenho dúvida disso, tá? E jogador, gente, jogador quer jogar, né? Jogador quer se valorizar, jogador quer aparecer, né? E ficando no Atlético de Madrid, me parece que ele não vai aparecer o quanto ele deseja, o Thiago Almada. Então, fiquem com essa, o Veloso tá comentando isso aí, tem outras especulações a respeito do Almada no Palmeiras também rolando na internet, eu tô olhando tudo, filtrando tudo que eu trago aqui pra vocês, sempre pra trazer o que é mais assertivo sobre as notícias do nosso Palmeiras. Thiago Almada pode chegar na próxima janela, hein? Tem nada certo ainda, mas vocês sabem, Andrés Pereira foi a mesma coisa. Ano passado tentou, o Fulham fez jogo duro, no meio do ano o Andrés Pereira tava vestindo a camisa do Palmeiras. Pode ser que o Thiago Almada seja a mesma coisa, vamos aguardar. Porque pelo que eu entendo, o Flaco Lopes não vai ser segurado pela Leila Pereira. Se chegar proposta grande pelo jogador, o Palmeiras deve vender o atleta. O jogador que tá jogando muito bem esse início de temporada, né? Já vem chamando a atenção, fazendo gols atrás de gols nas últimas 2 temporadas do Palmeiras e esse ano não tá sendo diferente o Flaquito Lopes, tá bom? Posta aqui nos comentários, quero saber muito o que vocês pensam desse assunto e assim eu vou encerrando essa edição do nosso canal de Notícias Meu Verdão de sabadão da manhã para todos vocês, agradecendo sempre a audiência no canal, lembrando, agora que você chegou até o final desse vídeo, se inscreve aí, deixa o seu like que é muito importante, escreve aqui embaixo da onde você acompanha o canal, se você tá no Pará, se você tá no Amazonas, na Bahia, São Paulo, capital ou nas extremidades da grande São Paulo também, se você tá em Minas Gerais, enfim, posta aqui nos comentários, eu fico muito feliz quando eu sei que esse conteúdo tá chegando para vários palmeirenses no Brasil inteiro, quero saber muito da onde você fala conosco. Vou me despedindo de vocês, pedindo as mais ricas bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês, volto no próximo vídeo e avante palestra.